Bom dia, a paz do Senhor. Hoje eu vou ler aqui para vocês no livro Saia do Lugar Comum e Faça a Diferença, de José Rafael Medeiros Filho, o capítulo 6, que nos diz assim: crie seus diferenciais. Mike Porter é reconhecido mundialmente como a maior autoridade em desenvolvimento de estratégias para as organizações. Quando cursei minha graduação em administração de empresas, ele foi um dos autores mais citados e estudados. Porter define estratégia competitiva como a habilidade que uma empresa tem de se diferenciar de seus concorrentes. Quanto maior a diferenciação, quanto mais única uma organização for na percepção de seus clientes, maior será sua vantagem competitiva em relação às outras existentes. Esse conceito é importante porque, como viajo constantemente, acabo tendo a oportunidade de dialogar com muitos empresários e compreender a situação de suas empresas. Já vi algumas delas falirem, infelizmente, outras prosperarem e várias que nunca conseguiram dar um passo adiante. Percebo que um dos fatores mais determinantes entre o êxito ou o fracasso das organizações está na habilidade de se tornarem únicas na mente de seus potenciais clientes. Ao oferecer exatamente a mesma coisa que os concorrentes, uma empresa dificilmente conseguirá manter seu crescimento. Mas, quando desenvolve uma personalidade individual, ela alavanca seus resultados. A falta de diferenciação leva as organizações a entrarem numa competição arriscada. A batalha predatória focada apenas no preço. Quem dá menos, quem dá menos, é como se fosse um leilão invertido. Muitos terminam quebrando exatamente por adotarem esse modelo de gestão. Na prática, elas enviam olheiros até seus concorrentes com o intuito de verificarem, por exemplo, o preço do arroz. E, baseado nisso, estabelecem um preço menor que o praticado pelo comércio vizinho. O problema dessa tática é que as margens de lucro tornam-se tão pequenas que, mesmo vendendo em maior quantidade, ainda assim a empresa corre o risco de não ter lucro suficiente para arcar com suas despesas, colocando em risco a sua sobrevivência. Mas o que toda essa história de estratégia tem a ver com você? Semelhantemente, quando uma oferta de trabalho é oferecida e há muitos candidatos iguais, sem nenhum diferencial, as condições oferecidas serão cada vez menos vantajosas. Acredite, o seu sucesso profissional está totalmente relacionado aos seus diferenciais. É preciso inovar, ser único, positivamente falando. Criar a sua identidade individual é a melhor forma de conquistar um espaço na vida. Pense comigo, por que uma bolsa vale muito mais que outra bolsa de uma marca qualquer se as duas utilizam, por exemplo, a mesma matéria-prima? É porque a bolsa de tal marca construiu um estilo próprio, uma marca, uma assinatura que valorizou o seu nome. Ela tem a sua própria personalidade e singularidade. Um profissional também precisa construir uma marca, uma assinatura, um estilo próprio de trabalhar, que leve as pessoas a dizerem: "Uau, que profissional!" Na semana em que escrevi esse capítulo, encontrei alguém assim. Fui ministrar uma palestra na cidade de Rio Verde, interior do estado de Goiás, e ao chegar ao hotel fui abordado por um simpático recepcionista. Depois que preenchi o cadastro, ele se ofereceu para levar o meu carro para o estacionamento privado do hotel e ainda carregar as minhas malas até o quarto. Então eu disse a ele: "Não precisa, estou com pouca coisa, eu mesmo levo a bagagem." Mas ele gentilmente fez questão de carregá-las até o quarto. No outro dia, desci ao hall do hotel e o encontrei novamente. E mais uma vez ele se ofereceu para tirar o meu carro da garagem e levá-lo até a porta do hotel. Depois de um minuto, o simpático rapaz voltou para me informar que o pneu de trás do veículo estava furado e completamente vazio. Olhei para o relógio e fiquei um pouco preocupado, pois a minha palestra começaria em poucos minutos. Solicitei um táxi e enquanto esperava, o recepcionista disse: "Pode ficar tranquilo, existe uma borracharia 2 quarteirões logo acima do hotel. Eu mesmo vou até lá a pé para chamar o borracheiro e quando o senhor voltar da palestra, o pneu do carro estará trocado." Uau, isso sim é um profissional, que saiu do padrão comum.
tenho certeza de que ele faria muita falta caso algum dia saísse da empresa. Dos 6 funcionários com os quais tive contato no hotel, apenas este era o que podemos chamar de único, diferenciado, com marca. Ele está nitidamente vencendo o vírus da mesmice. Depois de vivenciar um show de atitude, comprometimento e profissionalismo, baseado em gestos simples, mas feitos de coração, fiquei buscando uma ocasião para dar uma boa gorjeta ao rapaz, como forma de agradecimento. Este sim, é um profissional que está sendo o protagonista da sua história, e não apenas um mero figurante. Entre todos ali, creio que apenas ele recebe em gorjetas quase o valor do seu próprio salário. E não ficarei surpreso se algum dia descobrir que ele foi promovido a gerente daquele lugar. Às vezes uma pessoa não compreende por que seu salário é tão baixo ou por que não é reconhecido. Com certeza absoluta, a principal resposta é a falta de diferenciação. E quando alguém não é diferente, significa que é comum. E tudo aquilo que é comum é fácil de achar. E tudo que é fácil de encontrar receberá pouca honra. Qualquer que seja a função, cargo ou tarefa que um profissional exerce, é possível sair do padrão comum e fazer a diferença. Atenção! Aquilo que existe em abundância será pouco valorizado. Aquilo que existe em pequena quantidade será mais valorizado. Afinal, o que vale mais, 1 quilo de cascalho ou 1 quilo de ouro? Apesar de terem o mesmo peso, o cascalho possui um valor muito menor que o ouro, porque é encontrado em qualquer lugar, enquanto o ouro é difícil de ser achado. Um profissional poderá ter o valor do ouro ou do cascalho, tudo depende do quão fácil ou difícil é encontrá-lo. O profissional ouro é aquele que diariamente sai da multidão e faz a diferença. O profissional cascalho é aquele que existe em todo canto, fácil de achar e de ser substituído. Quem é você, um profissional ouro ou cascalho? Atenção! Sua empregabilidade aumentará, oportunidades se abrirão, sua estabilidade profissional crescerá quando você sair do lugar comum. Tenho um amigo que trabalha na Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Certo dia ele estava me explicando que esse órgão do governo tem o objetivo de regular a compra e venda de todos os grãos do mercado brasileiro, visando a manutenção do equilíbrio econômico. Por exemplo, se neste mês a safra de milho for muito maior que a prevista, a oferta desse produto no mercado será tão grande que seu preço de venda despencará, gerando possíveis prejuízos aos produtores. Essa situação pode impossibilitá-los de plantar novamente o milho na outra safra. É aí que entra a CONAB. Em casos assim, a Companhia Nacional de Abastecimento realiza a compra de parte dos grãos dos produtores, armazenando-os em estoques públicos com a finalidade de diminuir a oferta de milho para que o preço praticado no mercado aumente e volte a ficar equilibrado. Mas o contrário também acontece. Se a safra for muito baixa, o preço do milho aumentaria drasticamente, tornando inviável ao consumidor a compra deste alimento. A CONAB entra em ação novamente e injeta no mercado os estoques de grãos que estavam armazenados. Assim, como a oferta do produto aumenta, o preço do milho diminui novamente, para que possa ser comercializado a um valor razoável. E esse ciclo perpetua-se continuamente. O que fica evidente é que a grande quantidade de milho no mercado gera sua desvalorização e, quando está em pequena quantidade, eleva-se o seu valor. Esta é a lei da oferta e da procura. Tudo que tem muito vale pouco e tudo que tem pouco vale mais. Você é como se fosse esse milho. Se houver uma grande quantidade de pessoas que trabalham igual a você, que possuem as mesmas atitudes que você e que tenham o mesmo conhecimento que o seu, a consequência será uma baixa remuneração e pouco reconhecimento. Mas, se existirem poucas pessoas que se comprometam igual a você, que têm atitudes, comportamentos e conhecimento igual a você, prepare-se, o mercado irá disputar o seu passe. Muitos jovens, depois de terminarem a graduação, sentem a dura realidade do mercado de trabalho e acabam ficando desiludidos com o rumo de suas carreiras. Erroneamente, eles acreditam que as boas oportunidades apareceriam espontaneamente, algum tempo depois de formados, mas, na prática, as coisas não funcionam bem assim.
Uma formação não é garantia de sucesso, até porque, nos dias atuais, milhões de pessoas estão cursando um curso superior. Se fossem poucos os que terminam uma faculdade, as coisas seriam bem diferentes. Há alguns anos, passar no vestibular era tão difícil que, quando isso acontecia, as celebrações duravam vários dias. Os homens ganhavam de presente uma raspagem completa na cabeça até ficarem carecas. Hoje, quase ninguém mais se surpreende com uma aprovação, porque é fácil e comum entrar no ensino superior. Essas transformações na sociedade mudaram totalmente o mercado nas últimas 2 décadas. Hoje existe muito de tudo. São muitos administradores, contadores aos milhares, nutricionistas em excesso, psicólogos aos montes, advogados em abundância. Até mesmo a medicina, uma das carreiras mais admiradas no mercado, está perdendo um pouco do seu glamour pelos seguintes motivos. Muitas faculdades particulares começaram a oferecer o curso de medicina. O governo brasileiro lançou há pouco tempo um programa chamado Mais Médicos, com a finalidade de trazer médicos cubanos para trabalharem no Brasil. Jovens têm migrado para o México a fim de cursar medicina e, depois de formados, o MEC tem facilitado a validação de seus diplomas no território brasileiro. Com tantas mudanças, a quantidade de médicos ofertados ao mercado cresce cada ano. Percebendo essa abundância, os planos de saúde passaram a pagar valores menores por consultas e cirurgias feitas por esses profissionais. Já que, se algum médico quiser se descadastrar, fácil e rapidamente eles conseguem substituí-lo por outro. O motivo de eu apresentar essas informações não é para desanimá-lo. Pelo contrário, mesmo que haja muita concorrência, também nunca houve em toda a história da humanidade tanta chance de prosperar e crescer profissionalmente como agora. No mundo de iguais, as empresas remunerarão melhor quem faz a diferença. E fazer a diferença não tem nada a ver com uma inteligência superior ou QI elevado. O sucesso não tem a ver com uma capacidade extraordinária, mas está relacionado a uma disposição do coração. Qualquer pessoa pode vencer no mundo de hoje. Repito, qualquer um. Basta decidir sair da multidão e fazer a diferença. No mundo de iguais, as empresas remunerarão melhor quem faz a diferença. Fica aí a dica desse livro. Esse que está sendo filmado aí, Líderes Não Nascem Prontos, Líderes São Formados. Também é do mesmo autor desse que eu acabei de ler, José Rafael de Medeiros Filho. Fica a dica que vocês possam adquirir e se instruir para que possamos fazer a diferença, para que nesse mundo de tanta mediocridade, tantas pessoas que estão pensando tão pequeno, que possamos pensar de uma maneira excelente, para sermos pessoas excelentes que busquem a excelência em tudo que faz. Até o próximo vídeo.